Então, por isso, eu prefiro contar isso aqui como uma série, beleza? Agora, a gente vai entender o seguinte, é uma série bem mais pancada do que uma série assim, só isso aqui. Então lá, talvez, o que eu vejo, né? Digamos que você tinha no seu treino 20 séries. Aí aqui é uma ideia, tá? Você quer... Eu vou fazer um desafio para vocês que estão aqui hoje. Quem está em casa só vai poder assistir. Quem conseguir passar de 20 séries de quadríceps comigo, eu vou dar um curso de graça, onde quiser no Brasil. 20 séries. Quem passar de 20 séries vai ganhar um curso. De quadríceps. Combinado? Depende do tipo de série. Então, eu só estou falando 20 séries. É isso que eu estou querendo dizer. Claro, e é legal você ter falado isso. Como que é teu nome? Samara. Samara, é legal você ter falado isso pelo seguinte. É isso que vai te dizer se você vai conseguir fazer 20 séries ou não. É o tipo de série que tu faz. Porque vamos pensar, se eu fizer 20 séries de 8 a 12, algumas delas talvez não indo até a falha, não vou dizer que é tranquilo, mas eu vou conseguir completar 20. Agora, digamos que dentro dessas 20 eu tenha 3 séries de rest pause. Talvez eu nem consiga chegar a 20. Ou, o que vocês podem usar é o seguinte. Imagina que você está controlando uma planilha, nós estamos periodizando o treino do nosso aluno. Eu mantenho 20 séries, mas adiciono 3 séries de rest pause e eu entendo que a sobrecarga de treino aumentou. Mesmo eu mantendo 20 séries, a sobrecarga aumentou porque eu tenho 3 séries a mais que eu tenho mais tempo sob tensão em cada uma delas. Ou seja, eu progredi a carga aqui, mas eu não progredi necessariamente o peso. Eu progredi a sobrecarga em outro quesito. Eu progredi a sobrecarga no tempo sob tensão. Então, quando vocês forem mexer com planilha, até para vocês ficarem imaginando, vocês podem ter muita criatividade. Vocês não precisam pensar em aumento de sobrecarga de treino só aumentando o peso, quilagem. E nem mesmo aumentar a sobrecarga de treino só pensando em aumentar séries. Porque fica pensando comigo aqui, se eu for pegar esse 20 e for aumentando 20% a cada 4, 8 semanas, com um ano o cara vai ter que fazer 50. Entende que isso não tem futuro? Então a gente tem que mexer aqui, ó, de diversas formas. O que eu estou tentando ensinar para vocês? Como usa o método. E não como que é o método. Como é o método é fácil. Como é o método, qualquer cara que treina um ano em academia aprende o que é o rest pause. Só que o cara que é só praticante, ele olha para o rest pause e pensa assim, vou fazer agora. Vocês como professores não. Vocês vão pegar o rest pause e falar, bom, vou aplicar nesse exercício por causa disso, porque na fase anterior eu estava assim, agora eu vou fazer assim. Deu para entender? Muito que o Belmiro fala no livro dele de métodos é isso. Ou seja, qual que é o diferencial do livro do Belmiro em relação aos outros livros que abordam método? Ele traz a pedagogia para o método. Quando usar, como usar, o que significa colocar aquele método. Aí a gente meio que deixa de ser aquela pessoa que só conhece o método e vai aplicando aleatoriamente. Conseguiram acompanhar o raciocínio? Pode ser assim? Só para não parecer que vocês vieram aqui, eu falei que rest pause é falha 20-20. Vamos tentar ver o encaixe disso, tá bom? Ou seja, por que eu não gosto dos estudos que equalizam? Porque quando você coloca o método, a tua ideia já é aumentar a sobrecarga, e não que ela seja equalizada com o treino convencional. Não faz sentido isso, na minha humilde opinião. Porque aí o cara que ele é contra os métodos, ele fala assim, não precisa de método, é só você adicionar uma série a mais que a sobrecarga vai ser a mesma. Daí eu penso assim, mas aí você está adicionando uma série, é uma forma de aumentar a sobrecarga. Aí quando você colocou o método, é outra forma de aumentar a sobrecarga. Afinal, você vai treinar a pessoa por 10 anos e vai aumentar a sobrecarga sempre da mesma forma? Não faz sentido.
E a literatura tem esse problema, que aí você tem os professores que são a favor, os professores que são contra, tipo política. E aí no final você ganha um inimigo. Se você defende o método, você é um inimigo. Se você fala que método não presta, você ganha um amigo de um lado. E aí fica essa coisa louca. Eu acho que nós temos um outro papel nessa história. Nós somos professores, nós temos pedagogia. A gente não é a favor ou contra, a gente vai olhar e pensar, aqui é o encaixe. Só, sem religião de método. Eu amo... Vou dar uma dica para vocês. Não enche o treino de método. De nenhum aluno de vocês. Usa o método pontualmente e vai pensando que ao longo dos anos com esse teu aluno, você vai colocando todos esses métodos. Mas eu vejo que tem gente que fica muito ansioso, aprende os métodos, fala, vou aplicar em cada exercício um método. Eu já fiz muito isso. Hoje, mesmo em atletas tops que estão lá no Mr. Olímpia, eu não uso um monte de método nos treinos. Tá? Professor, não sei se você falou, achei um pouquinho depois, mas rest pause seria ideal no começo, no meio? É uma pergunta muito boa. O pessoal de casa escutou? Tá. Beleza, tranquilo. Se vocês quiserem deixar um microfone rodando, se tiver mais um. Ah, não vai para lá, né? Tudo bem. Ele perguntou o seguinte, pessoal. Se seria o ideal colocar o rest pause no começo ou no final, né? Ou no meio. Professor,